Você já teve a sensação de que sua própria mente se tornou sua maior inimiga? Enquanto tudo parece seguir normalmente ao seu redor, por dentro existe uma batalha silenciosa. Pensamentos negativos surgem sem pedir permissão. A ansiedade acelera seu coração antes mesmo que qualquer problema aconteça. A tristeza rouba sua energia, seu entusiasmo e até a esperança de que dias melhores virão. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Sorriem diante dos outros, mas carregam um peso enorme quando estão sozinhas. E se eu lhe dissesse que existe uma filosofia com mais de 2000 anos que pode ajudá-lo a enfrentar esses sentimentos de uma maneira completamente diferente? Uma filosofia que ajudou imperadores, soldados, comerciantes e pessoas comuns a permanecerem firmes diante de guerras, perdas, doenças e crises muito maiores do que aquelas que enfrentamos atualmente. Essa filosofia é o estoicismo. Ao longo deste vídeo, você descobrirá como os ensinamentos de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto podem ajudá-lo a reduzir a ansiedade, enfrentar a tristeza com mais equilíbrio e desenvolver uma mente muito mais forte. Mais importante do que isso, você aprenderá práticas simples, que podem ser aplicadas ainda hoje. Por isso, fique até o final. A última lição costuma ser a que provoca a maior transformação. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Dessa forma, você nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas e ainda recebe novos vídeos sobre estoicismo, filosofia e desenvolvimento pessoal. Vivemos na época da informação, mas também da preocupação constante. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e, ao mesmo tempo, tantas pessoas convivendo diariamente com ansiedade, estresse e tristeza. Somos pressionados a produzir mais, conquistar mais, mostrar uma vida perfeita e competir o tempo inteiro. As redes sociais exibem pessoas aparentemente felizes o tempo todo, enquanto muitos passam a acreditar que são os únicos enfrentando dificuldades. Os estoicos viveram em um mundo completamente diferente do nosso, mas compreenderam algo que continua sendo verdadeiro. O sofrimento aumenta quando permitimos que nossa mente seja dominada por aquilo que não controlamos. Pense por um instante em quantas preocupações ocuparam sua mente durante a última semana. Quantas delas realmente aconteceram? Quantas eram apenas possibilidades criadas pela imaginação? A ansiedade possui justamente essa característica. Ela faz o futuro parecer uma ameaça constante, mesmo quando nenhuma ameaça existe no momento presente. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Essa ideia parece simples, porém possui impacto gigantesco. Imagine duas pessoas recebendo exatamente a mesma notícia. Uma acredita que tudo está perdido. A outra entende que será difícil, mas decide procurar soluções. O fato é o mesmo. O significado atribuído ao fato é completamente diferente. É nesse ponto que o estoicismo oferece sua primeira grande solução para a ansiedade: separar aquilo que depende de você daquilo que não depende. Você pode controlar suas escolhas, pode controlar suas atitudes, pode controlar o esforço que dedica ao trabalho, pode controlar a maneira como trata as pessoas, pode controlar seus hábitos, mas você não controla a opinião dos outros, não controla o passado, não controla todas as circunstâncias da vida, não controla o clima, a economia, nem tudo aquilo que acontece ao seu redor. Quando tentamos controlar o impossível, nossa mente entra em conflito permanente. Gastamos energia lutando contra algo que jamais obedecerá à nossa vontade. O resultado é frustração, medo e desgaste emocional. Marco Aurélio lembrava diariamente a si mesmo que a serenidade nasce quando concentramos nossa atenção apenas naquilo que realmente está sob nosso domínio. Parece um conselho simples, mas poucas pessoas vivem dessa maneira. Observe quantas vezes você perdeu o sono imaginando conversas
que nunca aconteceram? Quantas vezes sofreu antecipadamente por um problema que acabou sendo resolvido naturalmente? Quantas oportunidades deixou passar porque o medo inventou um cenário catastrófico? A ansiedade alimenta-se de possibilidades. O estoicismo alimenta-se da realidade. Essa diferença muda completamente nossa maneira de viver. Os estoicos jamais afirmaram que deveríamos ignorar os problemas. Pelo contrário, eles ensinavam que devemos enfrentá-los com coragem, mas somente quando eles realmente chegam. Sofrer centenas de vezes por acontecimentos imaginários significa desperdiçar uma energia preciosa que poderia estar sendo utilizada para melhorar nossa vida hoje. Outro ensinamento poderoso está relacionado à aceitação. Muitas pessoas confundem aceitação com desistência. Entretanto, aceitar significa reconhecer a realidade exatamente como ela é. Somente depois dessa aceitação podemos agir com inteligência. Imagine um marinheiro enfrentando uma tempestade. Ele não perde tempo reclamando do vento ou desejando que o mar seja diferente. Ele observa as condições, ajusta as velas e conduz o barco da melhor maneira possível. Reclamar da tempestade não muda a direção do vento. Adaptar-se aumenta suas chances de chegar ao destino. Nossa vida funciona da mesma forma. Nem sempre escolhemos as circunstâncias, mas sempre podemos escolher nossa resposta diante delas. É justamente nessa resposta que começa a verdadeira liberdade. A tristeza também ocupa um lugar importante na reflexão dos filósofos estoicos. Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, eles nunca ensinaram que deveríamos fingir felicidade o tempo inteiro ou esconder nossas emoções. A tristeza faz parte da experiência humana. Perder alguém que amamos, enfrentar uma decepção ou ver um sonho desmoronar naturalmente provoca dor. O problema surge quando permitimos que essa dor se transforme em uma prisão permanente. Sêneca escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase atravessou séculos porque descreve exatamente o que acontece com milhões de pessoas. Um acontecimento difícil já é doloroso por si só. No entanto, nossa mente costuma prolongar esse sofrimento, revivendo a mesma situação repetidas vezes, imaginando desfechos diferentes ou alimentando pensamentos de culpa e arrependimento. Pense em quantas vezes você voltou mentalmente para um erro do passado. Talvez tenha imaginado o que deveria ter dito, o que poderia ter feito, ou como sua vida seria diferente se determinada decisão tivesse sido outra. Embora esse exercício pareça útil, ele raramente produz crescimento. Na maioria das vezes, apenas aumenta a tristeza. Os estoicos ensinavam que o passado não pode ser alterado. Ele pode ser estudado, compreendido e utilizado como fonte de aprendizado, mas nunca modificado. Quanto antes aceitamos essa realidade, mais rapidamente conseguimos direcionar nossa energia para construir um futuro melhor. Isso não significa esquecer o passado. Significa parar de viver preso a ele. Da mesma forma, o futuro não deve ser encarado como um inimigo. Muitas pessoas passam tanto tempo preocupadas com aquilo que ainda não aconteceu, que deixam de perceber as oportunidades do presente. A mente oscila constantemente entre lembranças dolorosas e medos futuros, esquecendo-se do único momento em que realmente existe poder de ação. O agora. Marco Aurélio costumava lembrar a si mesmo que cada dia deveria ser vivido como uma oportunidade única de agir com virtude, coragem e sabedoria. Em vez de tentar resolver todos os problemas da vida de uma só vez, ele concentrava sua atenção na tarefa que estava diante dele. Essa é uma prática extremamente valiosa para quem enfrenta a ansiedade. Quando a mente começa a imaginar dezenas de problemas ao mesmo tempo, faça uma pergunta simples: o que posso fazer agora? Talvez a resposta seja fazer uma ligação importante. Talvez seja organizar sua rotina. Talvez seja pedir perdão. Talvez seja descansar.
Talvez seja procurar ajuda profissional. Talvez seja apenas respirar profundamente por alguns minutos. Independentemente da resposta, agir no presente reduz o espaço ocupado pela preocupação. Outro ensinamento poderoso do estoicismo diz respeito às comparações. Vivemos cercados por imagens de sucesso, riqueza, beleza e felicidade. É fácil acreditar que todas as outras pessoas possuem uma vida perfeita, enquanto apenas nós enfrentamos dificuldades. Entretanto, aquilo que vemos é apenas uma pequena parte da realidade. As redes sociais mostram momentos, a vida acontece nos bastidores. Os estoicos alertavam que buscar constantemente aprovação externa nos torna emocionalmente dependentes. Quando nossa felicidade depende dos elogios, também dependerá das críticas. Quando nosso valor depende da opinião dos outros, nunca teremos verdadeira paz. A única aprovação que realmente importa é a da própria consciência. Pergunte-se diariamente: estou vivendo de acordo com meus princípios? Estou sendo uma pessoa melhor do que fui ontem? Estou agindo com honestidade, coragem e justiça? Essas perguntas produzem muito mais crescimento do que a busca incessante por reconhecimento. Outro hábito importante consiste em observar a qualidade dos pensamentos que alimentamos. Nem todo pensamento merece ser acreditado. Nem toda emoção representa a realidade. Às vezes, nossa mente cria histórias que parecem verdadeiras, apenas porque as repetimos muitas vezes. Pensamentos como "eu nunca vou conseguir", "ninguém gosta de mim", "sempre dá tudo errado", ou "não existe solução" costumam surgir automaticamente durante períodos difíceis. O estoicismo nos convida a examinar esses pensamentos antes de aceitá-los. Eles são fatos ou interpretações? Existem provas concretas ou apenas medo? Essa análise reduz significativamente o poder que essas ideias exercem sobre nós. Outro exercício muito praticado pelos estoicos era imaginar dificuldades não para viver com medo, mas para desenvolver gratidão e preparação. Quando percebemos que muitas coisas boas podem desaparecer a qualquer momento, passamos a valorizá-las muito mais enquanto ainda fazem parte da nossa vida. Essa prática transforma nossa perspectiva. Em vez de reclamar constantemente do que falta, aprendemos a reconhecer aquilo que já possuímos: saúde, família, amigos, conhecimento, tempo, oportunidades. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, quase sempre existem motivos para cultivar gratidão. Isso não elimina os problemas, mas impede que eles ocupem todo o espaço da nossa mente. Também é importante compreender que pedir ajuda não representa fraqueza. Embora os estoicos valorizassem a força interior, eles também reconheciam que o ser humano é naturalmente social. Conversar com pessoas de confiança, buscar orientação ou procurar apoio profissional quando necessário demonstra coragem e responsabilidade. Ninguém precisa enfrentar todas as batalhas sozinho. O verdadeiro estoico não alimenta orgulho inútil. Ele procura agir da maneira mais sábia possível em cada circunstância. Pouco a pouco, esses princípios começam a produzir mudanças profundas. A ansiedade deixa de controlar todas as decisões. A tristeza perde parte da sua intensidade. Os pensamentos tornam-se mais claros. As reações deixam de ser impulsivas. A paz interior começa a crescer silenciosamente. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela nasce de pequenas escolhas repetidas diariamente. Cada momento em que você escolhe a razão, em vez do desespero, fortalece sua mente. Cada dificuldade enfrentada com coragem fortalece seu caráter. Cada pensamento negativo questionado com sabedoria reduz o espaço ocupado pelo medo. É assim que os antigos filósofos construíam uma vida equilibrada, não esperando dias perfeitos, mas aprendendo a permanecer firmes, mesmo quando a vida parecia difícil.
chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. Depois de conhecer os princípios do estoicismo para enfrentar a ansiedade e a tristeza, resta uma pergunta: como transformar tudo isso em prática? Afinal, conhecimento sem ação dificilmente produz mudança. A primeira atitude é começar o dia com intenção. Antes de olhar o celular, responder mensagens ou mergulhar nas preocupações da rotina, reserve alguns minutos para organizar sua mente. Pergunte a si mesmo: qual tipo de pessoa você deseja ser naquele dia? Não quais resultados espera alcançar, mas quais virtudes pretende colocar em prática. Paciência, coragem, honestidade, disciplina e serenidade são escolhas que podem ser renovadas diariamente. Marco Aurélio costumava preparar sua mente logo ao despertar. Ele lembrava que encontraria pessoas difíceis, desafios inesperados e situações desagradáveis. Em vez de se surpreender quando esses momentos chegavam, já estava emocionalmente preparado para enfrentá-los com equilíbrio. Esse hábito simples diminui muito o impacto das frustrações, porque passamos a enxergá-las como parte natural da vida, e não como uma injustiça pessoal. Outro exercício poderoso consiste em controlar aquilo que você permite permanecer na sua mente. Não podemos impedir que um pensamento negativo apareça, mas podemos decidir se ele ficará ou irá embora. Imagine sua mente como um jardim. Se você deixar qualquer semente crescer livremente, logo o espaço será tomado por ervas daninhas. Da mesma forma, pensamentos de medo, ressentimento e desesperança precisam ser identificados antes que dominem toda a paisagem interior. Quando perceber que está alimentando uma preocupação excessiva, pergunte: isso depende de mim? Se a resposta for sim, tome uma atitude concreta. Se a resposta for não, pratique a aceitação e direcione sua energia para aquilo que realmente pode ser transformado. Outra prática extremamente útil é reduzir o excesso de estímulos. Nossa mente não foi feita para receber informações sem pausa durante todo o dia. Notícias negativas, comparações constantes nas redes sociais e discussões intermináveis alimentam ansiedade e desgaste emocional. Escolha cuidadosamente aquilo que consome. Da mesma forma que você protege seu corpo escolhendo bons alimentos, também precisa proteger sua mente escolhendo bons conteúdos. A disciplina também desempenha um papel essencial. Muitas pessoas esperam sentir motivação para agir. Os estoicos ensinavam exatamente o contrário. A ação correta frequentemente vem antes da motivação. Mesmo quando não existe vontade, pequenas atitudes criam movimento. Arrumar a casa, caminhar alguns minutos, concluir uma tarefa importante ou conversar com alguém de confiança são ações simples que impedem a tristeza de dominar completamente a rotina. Lembre-se de que uma vida extraordinária não é construída por grandes acontecimentos ocasionais, mas por pequenas escolhas feitas repetidamente. Outro ensinamento valioso é desenvolver gratidão consciente. A mente ansiosa costuma focar apenas naquilo que falta. A mente estoica aprende a reconhecer aquilo que permanece. Ao final de cada dia, faça o exercício de lembrar 3 coisas pelas quais você pode agradecer. Com o tempo, seu cérebro começa a perceber oportunidades e motivos para seguir em frente, mesmo em períodos difíceis. Também é importante compreender que algumas dores fazem parte da existência. Não existe filosofia capaz de eliminar completamente o sofrimento humano. Todos enfrentarão perdas, despedidas, decepções e mudanças inesperadas. A diferença está em como atravessamos essas experiências. O estoicismo não promete uma vida sem dificuldades. Ele oferece ferramentas para que você não seja destruído por elas. Existe uma força extraordinária em compreender que nenhuma emoção dura para sempre. Assim como a alegria passa, a tristeza também passa. Assim como a tempestade termina, o céu volta a se abrir. Quando entendemos essa verdade, deixamos de acreditar
que os momentos difíceis definirão toda a nossa história. Talvez você esteja ouvindo este vídeo justamente em um período complicado. Se for esse o seu caso, quero que guarde esta mensagem. Você é maior do que o problema que enfrenta neste momento. Sua ansiedade não define quem você é. Sua tristeza não determina seu futuro. Elas são experiências humanas, mas não precisam se tornar sua identidade. Cada passo dado em direção ao equilíbrio fortalece sua mente. Cada decisão tomada com sabedoria fortalece seu caráter. Cada dia vivido de acordo com seus princípios aproxima você da serenidade que os estoicos tanto valorizavam. Sêneca dizia que a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Essa frase continua profundamente verdadeira. As experiências difíceis podem nos tornar mais conscientes, mais resilientes e mais compassivos, desde que escolhamos aprender com elas. É claro que existem situações em que ansiedade e tristeza tornam-se intensas, persistentes ou incapacitantes. Nesses casos, buscar ajuda de um psicólogo ou de um médico é um ato de coragem, não de fraqueza. O estoicismo incentiva decisões racionais e responsáveis. Cuidar da saúde mental também faz parte da sabedoria. Imagine como sua vida poderá estar daqui a um ano se, a partir de hoje, você decidir aplicar esses ensinamentos diariamente. Talvez os problemas não desapareçam completamente, porém, sua maneira de enfrentá-los será muito diferente. Você perceberá mais clareza nas decisões, mais calma diante das dificuldades e mais confiança na própria capacidade de superar desafios. É isso que torna o estoicismo tão atual. Mesmo após mais de 2000 anos, seus ensinamentos continuam oferecendo respostas práticas para os conflitos da vida moderna. Agora, eu quero ouvir você. Escreva nos comentários a frase: "Minha mente será mais forte que meus medos", além de assumir esse compromisso consigo mesmo. Você poderá inspirar outras pessoas que também estão buscando mais equilíbrio e serenidade. Se este conteúdo ajudou você de alguma forma, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos sobre estoicismo, filosofia e desenvolvimento pessoal. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando ansiedade, tristeza ou um momento difícil. Às vezes, uma única mensagem chega exatamente quando uma pessoa mais precisa. Obrigado por permanecer até o final. Lembre-se sempre de que você não pode controlar tudo o que acontece no mundo, mas pode escolher como responder a cada desafio. E é justamente nessa escolha diária que nasce uma mente forte, uma vida equilibrada e uma paz que nenhuma circunstância pode destruir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide da sua mente, fortaleça seu caráter e jamais deixe que o medo fale mais alto do que a sua capacidade de seguir em frente. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo.